funciona o processo de candidatura para o mestrado na França se você mora já na Europa com visto válido ou tem cidadania de um estado membro da União Europeia. Vamos falar sobre isso. Eu sou Carla, do Carla na Gringa. Aqui nós falamos sobre como uma empresa pode te pagar até 2.000 euros para você fazer o seu mestrado aqui na França. Se você mora na Europa, na União Europeia, na Europa mesmo, com um visto válido, você pode fazer o seu processo de inscrição sem precisar voltar para o Brasil, com algumas exceções. Quais exceções, Carla? Se você tiver com visto férias-trabalho na França, você obrigatoriamente tem que voltar para o Brasil para fazer a mudança de visto. Então essa é uma exceção. Então esse vídeo não vai se aplicar para você. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal falando sobre o processo de quem está na França com visto PVT. E uma outra exceção é se o seu visto no país que você tá, da Europa, você tá em outro país e tal, for acabar muito cedo. Então o que acontece? O processo de mudança de visto para fazer um mestrado aqui, o processo de mudança de visto mesmo, visto no consulado, acontece entre julho e agosto de cada ano. Junho ele é o mais cedo possível. Entre junho, vamos dizer assim, e agosto de cada ano. Então, se o seu visto acaba em fevereiro, em março, você vai ficar muito tempo sem visto, né? Um gap sem visto muito longo, e aí não dá, você vai ter que voltar pro Brasil. Então eu recomendo que você faça o seu processo normalmente via Campus France, como eu também já ensinei em alguns outros vídeos aqui. Agora, se você mora num desses países aqui, Irlanda, Portugal, na própria França e tudo mais, e você tem visto válido, que vai ser válido ainda até os meses aí de junho, julho, agosto, setembro, outubro, dá tranquilo pra você fazer o processo diretamente aqui, sem precisar voltar pro Brasil. E como é que funciona esse processo de candidatura? Você vai se candidatar via plataforma Mon Master, se você quer se candidatar para o primeiro ano do mestrado, que é o M1. E se você quer se candidatar para o M2, que é o segundo ano do mestrado, aí você vai se candidatar numa plataforma que se chama E-Candidat, para pessoas que vão se candidatar para universidades públicas, ou você se candidata direto no site da instituição, caso você queira se candidatar para uma école ou uma grande école, né? Grande école. Então são essas opções aí que você tem de candidatura. O processo é muito mais simplificado do que quem vai aplicar do Brasil, porque no Brasil você passa pelo Campus France, você paga uma taxa para o Campus France, então é um pouco mais complicado. Quando você tá aqui na Europa já, ou quando você tem cidadania europeia, apesar de que quem tem cidadania já tem vídeo aqui no canal, dá uma procurada, mas para quem mora na Europa e não tem cidadania, esse vídeo aqui, tá? Então se você mora na Europa e não tem cidadania de nenhum estado membro da União Europeia, o seu processo é mais fácil do que para quem mora no Brasil. Claro, se o seu visto estiver dentro dessa janela de validade que eu falei, porque você aplica via Mon Master normalmente, que é a primeira plataforma que eu citei, né? Que a inscrição do Mon Master, ela acontece ali entre fevereiro, março, abril de cada ano. Eu recomendo que em fevereiro você já comece a olhar, né, se já abriu as inscrições, já abriram as inscrições na plataforma. E você pode aplicar, pelo menos a primeira vez, logo quando eles lançaram, você podia aplicar para 30 mestrados de uma vez de forma gratuita, que é ótimo, né? 30 mestrados de uma vez de forma gratuita, sendo 15 deles em alternância e 15 sem. Eu li depois que a média de aplicação de fato das pessoas era de 9 mestrados. Então as pessoas aplicavam em média para 9 mestrados e não para 30, como era o máximo que eles deixavam. Então talvez diminua aí a quantidade de aplicações que você pode fazer, mas ainda é ótimo saber que você pode aplicar para vários mestrados de uma vez, inclusive 15 mestrados em alternância, foi da primeira vez que eles colocaram. Então tem muita opção de como você aplicar e para quais cursos aplicar e tudo mais usando essas plataformas. Se você quiser aplicar para cursos em inglês, por exemplo, aí você vai encontrar um pouco menos opções no Mon Master, você vai encontrar opções mais assim no Google, até no TOT do Campus France, não tem problema nenhum você encontrar por lá o curso, mas o processo de aplicação então vai ser como se fosse uma candidatura independente. Eu tenho um vídeo aqui já sobre candidatura independente para o mestrado na França, se você quiser dar uma olhadinha, ele tá bem recente aqui no canal, é só voltar um pouquinho, acho que talvez 1 ou 2 vídeos você vai voltar e vai encontrar um processo de candidatura independente para o mestrado, mas basicamente significa que você vai abrir o site da instituição, o site do curso, vai ler lá o que a instituição diz que você precisa fazer na hora de aplicar para o mestrado e vai fazer o passo a passo que eles indicaram, que é simplesmente enviar o seu dossiê de documentos para o e-mail que eles colocaram lá ou preencher um formulário que a própria instituição já liberou aí para sua inscrição. E aí depois que você fizer isso, você vai ter o seu aceite. Com esse aceite, você faz o pedido de solicitação do visto de estudante. E daí, pedindo o visto de estudante no seu país que você tá, né? Digamos, por exemplo, você tá na Irlanda, você pede o visto de estudante da Irlanda mesmo e vem pra França já com seu visto, com tudo certinho e faz o seu processo. Claro que se você quiser saber mais sobre passo a passo de como pedir o visto de estudante, como encontrar alojamento, abrir conta em banco, como encontrar curso na sua área e tudo mais,
vocês sabem que eu ensino tudo no meu Instagram, tô fazendo inclusive live lá todo dia, também tô dando aula gratuita, eu também tenho um curso completo, quem me conhece do YouTube já sabe disso, então é só me acompanhar que você vai ter acesso a todos esses outros conteúdos que estão aí ao redor desse tema, mas só pra você entender que quem mora na Europa com visto válido, funciona assim o processo de inscrição. E também isso pra quem mora na França, tá? Se você mora na própria França, o processo funciona assim também, dessa mesma forma. E aí, curtiu esse vídeo? Se curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, comenta se ficou alguma dúvida, eu às vezes falo meio rápido, mas se ficou alguma dúvida ainda pode deixar no seu comentário aqui, que eu vou tentar responder vocês, tá certo? É isso, e até o próximo vídeo. Beijo!